www.nid.unama.br Universidade da Amazônia. Cartas de amor, cartas de amor, cartas de amor, cartas d'amor de Issa de Queiroz, de Issa de Queiroz, de Issa de Queiroz, de Issa de Queiroz. NIA do Núcleo de Educação à Distância, Avenida Alcindo Cacela 287, Umarizal, CEP 66060-902, Belém, Pará. Fones 912103196/210318. www.nid.unama.br E-mail uvba@unama.br www.nid.unama.br 2 Cartas d'amor de Essa de Queiroz. Primeira carta a Madame de Joarre. Minha querida madrinha. Ontem, em casa de Madame de Tressan, quando passei, levando para a ceia lhe busca, estava sentada, conversando consigo, por debaixo do atroz retrato da Marechala de Maui, uma mulher loura, de testa alta e clara, que me seduziu logo, talvez por lhe pressentir, apesar de tão indolentemente enterrada num divã, uma rara graça no andar, graça altiva e ligeira de deusa e de ave. Bem diferente da nossa sapiente libusca, que se move com o esplêndido peso de uma estátua. E do interesse por esse outro passo, possivelmente alado e diânico, de Diana, provém estas gratujas. Quem era? Suponho que nos chegou do fundo da província, de algum velho castelo do Índio com erva nos fossos, porque me não lembro de ter encontrado em Paris aqueles cabelos fabulosamente louros como o sol de Londres em dezembro, nem aqueles ombros decaídos, dolentes, angélicos, imitados de uma Madonna de Mantegna, e inteiramente desusados em França desde o reinado de Carlos X, do lírio no vale e dos corações incompreendidos. Não admirei com igual fervor o vestido preto, onde reinavam coisas escandalosamente amarelas. Mas os braços eram perfeitos, e nas pestanas, quando as baixava, parecia pender um romance triste. Deu-me assim a impressão, ao começo, de ser uma elegíaca do tempo de Chateaubriand. Nos olhos, porém, surpreende-lhe depois uma faísca de vivacidade sensível que a datava do século XVIII. Dirá minha madrinha, como pude eu abranger tanto, ao passar, com lhe buscar ao lado fiscalizando. É que voltei, e da ombreira da porta readmirei os ombros de velas por trás, entre as orquídeas nimbava de ouro, e sobretudo o sutil encanto dos olhos finos e lânguidos. Olhos finos e lânguidos. É a primeira expressão em que hoje apanhou decentemente a realidade. Por que é que não me adiantei, e não pedi uma apresentação? Nem sei. Talvez o requinte em retardar, que fazia com que La Fontaine, dirigindo-se mesmo para a felicidade, tomasse sempre o caminho mais longo. Sabe o que dava tanta sedução ao Palácio das Fadas, nos tempos do rei Arthur? Não sabe. Resultados de não ler Tennyson. Pois era a imensidade de anos que levava a chegar lá, através de jardins equentados, onde cada recanto de bosque oferecia a emoção inesperada de um flerte, de uma batalha, ou de um banquete. Com que mórbida propensão acordei hoje para o estilo asiático. O fato é que, depois da contemplação junto à ombreira, voltei a cear ao pé da minha radiante tirana. Mas por entre a banal sanduíche de foie gras, e um copo de Toqueque Voltaire, já velho,
se recordava de ter bebido em casa de Madame de Étioles. Os vinhos dos Tressans descendem em linha varonil dos venenos de Brinvilliers. Constantemente vi, os olhos finos e lânguidos. Não há senão o homem, entre os animais, para misturar a languidez de um olhar fino a fatias de foigras. Não o faria de certo um cão de boa raça. Mas seríamos nós desejados pelo efêmero feminino se não fosse esta providencial brutalidade. Só a porção da matéria que há no homem faz com que as mulheres se resignem à incorrigível porção de ideal, que nele há também para a eterna. www.nid.unama.gr 3 Perturbação do mundo. O que mais prejudicou Petrarca aos olhos de Laura foram os sonetos. E quando Romeu, já com um pé na escada de seda, se demorava exalando o seu êxtase em invocações à noite e a lua, Julieta batia os dedos impacientes no rebordo do balcão, e pensava: ai, que paurador que és, filho dos montaigos! Este detalhe não vem em Shakespeare, mas é comprovado por toda a Renascença. Não me amaldiçoe por esta sinceridade de meridional cético, e mande-me dizer que nome tem, na paróquia, a loura Castelando Ândio. A propósito de castelos, cartas de Portugal anunciam-me que o quiosque por mim manda do erguer em Sintra, na minha quintarola, e que lhe destinava como seu pensadoiro eretiro nas horas de sesta abateu 3.800 francos achatados e mentulho. Tudo tende à ruína num país de ruínas. O arquiteto que o construiu é deputado, e escreve no Jornal da Tarde estudos melancólicos sobre as finanças. O meu procurador em Sintra aconselha agora, para reedificar o quiosque, uma estimável rapaz, de boa família, que entende de construções e que é empregado na Procuradoria-Geral da Coroa. Talvez, se eu necessitasse um jurisconsulto, me propusessem um trolha. É com estes elementos alegres, que nós procuramos restaurar o nosso império de África. Servo humilde e devoto. Frade, que primeira carta a Clara não foi na exposição dos aguarelistas, em março, que eu tive consigo o meu primeiro encontro, por mandado dos fados. Foi no inverno, minha adorada amiga, no baile dos Tressans. Foi aí que a vi, conversando com Madame de Jouarre, diante de um console, cujas luzes, entre os molhos de orquídeas, punham nos seus cabelos aquele nimbo de ouro que tão justamente lhe pertence como rainha de graça entre as mulheres. Lembro ainda, bem religiosamente, o seu sorrir cansado, o vestido preto com relevos cor de botão de ouro, o leque antigo que tinha fechado no regaço, mas logo tudo em redor me pareceu irreparavelmente enfadonho e feio, e voltei a readmirar, a meditar em silêncio a sua beleza, que me prendia pelo esplendor patente e compreensível, e ainda por não sei que de fino, de espiritual, de dolente e de meigo que brilhava através e vinha da alma. E tão intensamente me embebi nessa contemplação, que levei comigo a sua imagem, decorada e inteira sem esquecer um fio dos seus cabelos ou uma ondulação da seda que a cobria, corri a encerrar-me com ela, alvoroçado, como um artista que nalgum escuro armazém, entre poeira e quecos, descobrisse a obra sublime de um mestre perfeito. Porque o não confessarei. Essa imagem foi para mim, ao princípio, meramente um quadro, pendurado no fundo da minha alma,
que eu a cada doce momento olhava, mas para lhe louvar apenas, com crescente surpresa, os encantos diversos de linha e de cor. Era somente uma rara tela, posta em sacrário imóvel e muda no seu brilho, sem outra influência mais sobre mim que a de uma forma muito bela que cativa um gosto muito educado. O meu ser continuava livre e atento às curiosidades que até aí o seduziam, aberto aos sentimentos que até aí o solicitavam, e só quando sentia a fadiga das coisas imperfeitas ou o desejo novo de uma ocupação mais pura, regressava à imagem que em mim guardava, como um fra angélico, no seu claustro, pousando os pincéis ao fim do dia, e ajoelhando ante a Madonna a implorar dela repouso e inspiração superior. www.nid.unama.gr 4 Pouco a pouco, porém, tudo o que não foi esta contemplação, perdeu para mim o valor e encanto. Comecei a viver cada dia mais retirado no fundo da minha alma, perdido na admiração da imagem que lá rebrilhava, até que só essa ocupação me pareceu digna da vida. No mundo todo não reconheci mais que uma aparência inconstante, e fui como um monge na sua cela, alheio às coisas mais reais, de joelhos e hirto no seu sonho, que é para ele a única realidade. Mas não era, minha adorada amiga, um pálido e passivo êxtase diante da sua imagem. Não? Era antes um ansioso e forte estudo dela, com que eu procurava conhecer através da forma e essência, e, pois a beleza é o esplendor da verdade, deduzir das perfeições do seu corpo as superioridades da sua alma. E foi assim que lentamente surpreendi o segredo da sua natureza, a sua clara testa que o cabelo descobre, tão clara e lisa, logo me contou a retidão do seu pensar, o seu sorriso, de uma nobreza tão intelectual, facilmente me revelou o seu desdém do mundanal e do efêmero, a sua incansável aspiração para um viver de verdade. Cada graça de seus movimentos me traiu uma delicadeza do seu gosto, e nos seus olhos diferenciei o que neles tão adoravelmente se confunde, luz de razão, calor que melhor alumia. Já a certeza de tantas perfeições bastaria a fazer dobrar, numa adoração perpétua os joelhos mais rebeldes. Mas sucedeu ainda que, ao passo que a compreendia é que a sua essência se me manifestava, assim visível e quase tangível, uma influência descia dela sobre mim, uma influência estranha, diferente de todas as influências humanas, e que me dominava com transcendente onipotência. Como lhe poderei dizer? Monge, fechado na minha cela, comecei a aspirar à santidade, para me harmonizar e merecer a convivência com a santa a que me votara. Fiz então sobre mim um áspero exame de consciência. Investiguei com inquietação se o meu pensar era condigno da pureza do seu pensar, se no meu gosto não haveria desconcertos que pudessem ferir a disciplina do seu gosto, se a minha ideia da vida era tão alta e séria como aquela que eu pressentira na espiritualidade do seu olhar, do seu sorrir, e se meu coração não se dispersara e enfraquecera demais para poder palpitar com paralelo vigor junto do seu coração. E tem sido em mim agora um arquejante esforço para subir a uma perfeição idêntica àquela que em si tão submissamente adoro. De sorte que a minha querida amiga, sem saber, se tornou a minha educadora. E tão dependente fiquei logo desta direção,
que já não posso conceber os movimentos do meu ser senão governados por ela e por ela enobrecidos. Perfeitamente sei que tudo o que hoje surge em mim de algum valor, ideia ou sentimento, é obra dessa educação que a sua alma dá à minha, de longe, só como existir e ser compreendida. Se hoje me abandonasse a sua influência, devia antes dizer, como um asceta, a sua graça todo eu rolaria para uma inferioridade em remissão. Veja pois como se me tornou necessária e preciosa. E considere que, para exercer esta supremacia salvadora, as suas mãos não tiveram de se impor sobre as minhas, bastou que eu a avistasse de longe, numa festa resplandecendo. Assim um arbusto silvestre floresce à borda de um fosso, porque lá em cima nos remotos céus fulge um grande sol, que não o vê, não o conhece, e magnanimamente o faz crescer, desabrochar, e dar o seu curto aroma. Por isso o meu amor tinge esse sentimento indescrito e sem nome que a planta, se tivesse consciência, sentiria pela luz. E considere ainda que, necessitando de si como da luz, nada lhe rogo, nenhum bem imploro de quem tanto pode e é para mim dona de todo o bem. Só desejo que me deixe viver sob essa influência, que, emanando do simples brilho das suas perfeições, tão fácil e docemente opera o meu aperfeiçoamento. Só peco esta. www.nid.unama.gr 5 Permissão caridosa. Veja pois quanto me conservo distante e vago, na esbatida humildade de uma adoração que até receia que o seu murmúrio, um murmúrio de prece, cruze o vestido da imagem divina. Mas se a minha querida amiga por acaso, certa do meu renunciamento a toda a recompensa terrestre, me permite-se desenrolar junto de si, num dia de solidão, a agitada confidência do meu peito, de certo faria um ato de inefável misericórdia como outrora a Virgem Maria quando animava os seus adoradores ermitas e santos, descendo numa nuvem e concedendo-lhes um sorriso fugitivo, ou deixando-lhes cair entre as mãos erguidas uma rosa do paraíso. Assim, amanhã vou passar a tarde com Madame de Jouarre. Não há aí a santidade de uma cela ou de uma ermida, mas quase o seu isolamento, e se a minha querida amiga surgisse em pleno resplendor, e eu recebesse de si, não direi uma rosa, mas um sorriso, ficaria então radiosamente seguro de que este amor, ou este meu sentimento indescrito e sem nome que vai além do amor, encontra ante seus olhos piedade e permissão para esperar. Fradique segunda carta a Clara. Meu amor, ainda há poucos instantes, 10 instantes, 10 minutos, que tanto gastei num desolador desde a nossa torre de marfim, eu sentia o rumor do teu coração junto ao meu, sem que nada o separasse senão uma pouca de argila mortal, em ti tão bela, em mim tão rude, e já estou tentando reconfigurar ansiosamente, por meio deste papel inerte, esse inefável estar contigo que é hoje todo o fim da minha vida, a minha suprema e única vida. É que, longe da tua presença, cesso de viver, as coisas para mim cessam de ser e fico como um morto jazendo no meio de um mundo morto, apenas, pois, me finda esse perfeito e curto momento de vida que me dás, só com pousar junto de mim e murmurar o meu nome recomeço a aspirar desesperadamente para ti, como uma ressurreição. Antes de te amar, antes de receber das mãos de meu Deus a minha Eva que era eu, na verdade.
uma sombra flutuando entre sombras. Mas tu vieste, doce adorada, para me fazer sentir a minha realidade, e me permitir que eu bradasse também triunfalmente o meu amo, logo existo. E não foi só a minha realidade que me desvendaste, mas ainda a realidade de todo este universo, que me envolvia como um ininteligível e cinzento montão de aparências. Quando há dias, no terraço de Savran, ao anoitecer, te queixavas que eu contemplasse as estrelas estando tão perto dos teus olhos, e espreitasse o adormecer das colinas junto ao calor dos teus ombros, não sabias, nem eu te soube então explicar, que essa contemplação era ainda um modo novo de te adorar, porque realmente estava admirando, nas coisas, a beleza inesperada que tu sobre elas derramas por uma emanação que te é própria, e que antes de viver ao teu lado, nunca eu lhes percebera, como se não percebe a vermelhidão das rosas ou o verde tenro das relvas antes de nascer o sol. Foste tu, minha bem-amada, que alumiaste o mundo. No teu amor recebi a minha iniciação. Agora entendo, agora sei. Como o antigo iniciado, posso afirmar, também fui a Eleusis, pela larga estrada pendurei muita flor. www.nid.unama.gr 6 que não era verdadeira, diante de muito altar que não era divino, mas a Eleusis cheguei, em Eleusis penetrei e vi e senti a verdade, e acresce ainda, para meu martírio e glória, que tu és tão suntuosamente bela e tão eteriarmente bela, de uma beleza feita de céu e de terra, beleza completa e só tua, que eu já considera que nunca julgara realizável. Quantas vezes, ante aquela sempre admirada e toda perfeita Vênus de Milo, pensei que, se debaixo da sua testa de deusa, pudessem tumultuar os cuidados humanos, se os seus olhos soberanos e mudos se soubessem toldar de lágrimas, se os seus lábios só talhados para o mel e para os beijos, consentissem em tremer no murmúrio de uma prece submissa, se sob esses seios, que foram o apetite sublime dos deuses heróis, um dia palpitasse o amor e com ele a bondade, se o seu mármore sofresse e pelo sofrimento se espiritualizasse, juntando ao esplendor da harmonia a graça da fragilidade, se ela fosse do nosso tempo e sentisse os nossos males, permanecendo deusa do prazer se tornasse senhora da dor, então não estaria colocada num museu, mas consagrada num santuário, porque os homens, ao reconhecer nela a aliança sempre almejada e sempre frustrada do real e do ideal de certo, a teriam aclamado in aeternum, como a definitiva divindade. Mas que a pobre Vênus só oferecia a serena magnificência da carne. De todo lhe faltava a chama que arde na lama e a consome. E a criatura incomparável do meu cismar, a Vênus espiritual, citérea e dolorosa, não existia, nunca existiria. E quando eu assim pensava, eis que tu serdes, e eu te compreendo. Irás a encarnação do meu sonho, ou antes de um sonho que deve ser universal, mas só eu te descobri, ou tão feliz fui, que só por mim quiseste ser descoberta. Vê, pois, se jamais te deixarei escapar dos meus braços. Por isso mesmo és a minha divindade para sempre e irremediavelmente estás presa dentro da minha adoração. Os sacerdotes de Cartago acorrentavam as lajes dos templos, com cadeias de bronze, as imagens de seus beios.
Assim te quero também acorrentada dentro do templo avaro que te construí, só divindade minha, sempre no eu altar e eu sempre diante dele rojado, recebendo constantemente na alma a tua visitação, abismando-me sem cessar na tua essência, de modo que nem por um momento se descontinue essa fusão inefável, que é para ti um ato de misericórdia e para mim de salvação. O que eu desejaria na verdade é que fossas invisível para todos e como não existente que perpetuamente um estofo informe escondesse o teu corpo, uma rígida mudez ocultasse a tua inteligência. Assim passarias no mundo como uma aparência incompreendida. E só para mim, de dentro do invólucro escuro se revelaria a tua perfeição rutilante. Vê quanto te amo que queria entrouxada num rude, vago vestido de merino, com um arquedo, inanimado. Perderia assim o triunfal contentamento de ver resplandecer entre a multidão maravilhada aquela que em segredo nos ama. Todos murmurariam compassivamente, pobre criatura. E só eu saberia, da pobre criatura, o corpo e a alma adoráveis. Quanto adoráveis! Nem compreendo que, tendo consciência do teu encanto, não estejas de ti namorada como aquele narciso quirimo de frio, cobertor de musgo, à beira da fonte, em Savran. Mas eu largamente te amo, e por mim e por ti. A tua beleza, na verdade, atinge a altura de uma virtude e foram de certo os modos tão puros da tua alma que fixaram as linhas tão formosas do teu corpo. Por isso há em mim um incessante desespero de não e saber amar condignamente ou antes, pois desceste de um céu superior, de não saber tratar, como ela merece, a hóspede divina do meu coração. Desejaria, por vezes, envolver-te toda numa felicidade imaterial, seráfica, calma infinitamente como deve ser a bem-aventurança e assim deslizarmos enlaçados através do silêncio e da luz, muito brandamente. www.nid.unama.gr7 Num sonho cheio de certeza, saindo da vida à mesma hora e indo continuar no além o mesmo sonho estático. E outras vezes desejaria arrebatar-te numa felicidade veemente, tumultuosa, fulgurante, toda de chama, de tal sorte que nela nós destruíssemos sublimemente, e de nós só restasse uma polca de cinza sem memória e sem nome. Possuo uma velha gravura que é um Satanás, ainda em toda a refulgência da beleza arcangélica, arrastando nos braços para o abismo uma freira, uma santa, cujos derradeiros véus de penitência se vão esgaçando pelas pontas das rochas negras. E na face da santa, através do horror, brilha, irreprimida e mais forte que o horror, uma tal alegria e paixão, tão intensas que eu as apeteceria para ti, ó minha santa roubada. Mas de nenhum destes modos te sei amar, tão fraco ou inábil é o meu coração, de modo que por o meu amor não ser perfeito tenho de me contentar que seja eterno. Tu sorris tristemente desta eternidade. Ainda ontem me perguntavas, no calendário do seu coração, quantos dias dura a eternidade. Mas considera que eu era um morto e que tu me ressuscitaste. O sangue novo que me circula nas veias, o espírito novo que em mim sente e compreende, são o meu amor por ti. E se ele me fugisse, eu teria outra vez regelado e mudo, de reentrar no meu sepulcro. Só posso deixar de te amar quando deixar de ser. E a vida contigo, e por ti,
é tão inexprimivelmente bela. É a vida de um Deus. Melhor talvez, se eu fosse esse pagão que tu afirmas que sou, mas um pagão do Lácio, pastor de gados, crente ainda em Júpiter e Apolo, a cada instante temeria que um desses deuses invejosos te raptasse, te elevasse ao Olimpo para completar a sua aventura divina. Assim não receio toda a minha ticei para todo o sempre, olho o mundo em torno de nós como um paraíso para nós criado, e durmo seguro sobre o teu peito na plenitude da glória, ó minha 3 vezes bendita, rainha da minha graça. Não penas que estou compondo cânticos em teu louvor. É em plena simplicidade que deixo escapar o que me está borbulhando na alma. Ao contrário, toda a poesia de todas as idades, na sua gracilidade ou na sua majestade, seria impotente para exprimir o meu êxtase. Balbucio, como posso, a minha infinita oração. E nesta desoladora insuficiência do verbo humano, é como o mais inculto e o mais iletrado que ajoelho ante ti, e levanto as mãos, e te asseguro a única verdade, melhor que todas as verdades, que te amo, e te amo, e te amo, e te amo. Fradique terceira carta a Clara, toda em queixumes, quase rabugenta, e mentalmente trajada de luto, me apareceu hoje a tua carta com os primeiros frios de outubro. E por que, minha doce descontente? Porque, mais feiro de coração que um Trastamara ou um Borgia, estive 5 dias, 5 curtos dias de outono, sem te mandar uma linha, afirmando essa verdade tão patente e de ti conhecida como o disco do sol, que só em ti penso, e só em ti vivo, mas não sabes tu, ó superamada, que a tua lembrança me palpita na alma tão natural e perenemente como o sangue no coração. Que outro princípio governa e mantém a minha vida senão o teu amor? Realmente necessitas ainda, cada manhã, um certificado, em letra bem firme, de que minha paixão está viva e viçosa e te envia os bons dias. Para quê? Para sossego da tua incerteza. Meu Deus! Não será antes par regalo do teu orgulho. Sabes que és? www.nid.unama.gr 8 Deusa, e reclamas incessantemente o incenso e os cânticos do teu devoto. Mas Santa Clara, tua padroeira, era uma grande santa, de alta linhagem, de triunfal beleza, amiga de São Francisco de Assis, confidente de Gregório IX, fundadora de mosteiros, suave fonte de piedade e milagres, e todavia só é festejada uma vez cada ano, a 27 de agosto. Sabes bem que estou gracejando, Santa Clara da minha fé. Não? Não mandei linha supérflua, porque todos os males bruscamente se abaterão sobre mim, um defluxo burlesco, com melancolia, obtusidade e espirros, um confuso duelo de que fui o enfastiado padrinho, e em que apenas um ramo seco de olaia sofreu cortado por uma bala, e, enfim, um amigo que regressou da Abissínia, cruelmente arbicinizante, e a quem tive de escutar com resignado pasmo as queravenas, os perigos, os amores, as façanhas e os leões. E aí está a minha pobre Clara solitária nas suas florestas, ficou sem essa folha, cheia das minhas letras, e tão inútil para a segurança do seu coração como as folhas que a cerca, já murchas decerto e dançando no vento. Porque não sei como se comportam os teus basques,
mas aqui as folhas do meu pobre jardim amarelam e rolam na erva úmida. Para me consolar da verdura perdida, acendi o meu lume, e toda a noite de ontem mergulhei na muito velha crônica de um cronista medieval da minha terra, que se chama Fernão Lopes. Aí se conta de um rei que recebeu o débil nome de Formoso, e que, por causa de um grande amor, desdenhou princessas de Castela e de Ararão, dissipou tesouros, afrontou sedições, sofreu a desafeição dos povos, perdeu a vassalagem de castelos e terras, e quase estragou o reino. Eu já conhecia a crônica, mas só agora compreendo o rei. E grandemente o invejo, minha linda Clara. Quando se ama como ele, ou como eu, deve ser um contentamento esplêndido o ter princessas da cristandade, e tesouros, e um povo, e um reino forte para sacrificar a dois olhos, finos e lânguidos, sorrindo pelo que esperam e mais pelo que prometem. Na verdade, só se deve amar quando se é rei, porque só então se pode comprovar a altura do sentimento com a magnificência do sacrifício. Mas um mero vassalo como eu, sem hoste ou castelo, que possui ele de rico, ou de nobre, ou de belo para sacrificar. Tempo, fortuna, vida. Mesquinhos valores. É como ofertar na mão aberta um pouco de pó. E depois a bem-amada nem sequer fica na história. E por história muito aprovo, minha estudiosa Clara, que andes lendo a do Divino Buda. Dais-as, desconsoladamente, que ele te parece apenas um Jesus muito complicado. Mas, meu amor, é necessário desentulhar esse pobre Buda da densa aluvião de lendas e maravilhas que sobre ele tem acarretado, durante séculos, a imaginação da Ásia. Tal como ela foi, desprendida da sua mitologia, e na sua nudez histórica nunca alma melhor visitou a terra, e nada igual, como virtude heróica, a noite do renunciamento. Jesus foi um proletário, um mendigo sem vinha ou leira, sem amor nenhum terrestre, que errava pelos campos da Galileia, aconselhando aos homens a que abandonassem como ele os seus lores e bens, descessem a solidão e a mendicidade, para penetrarem um dia num reino venturoso, abstrato que está nos céus. Nada sacrificava em si e instigava os outros ao sacrifício, chamando todas as grandezas ao nível da sua humildade. O Buda, pelo contrário, era um príncipe, e como eles costumam ser na Ásia, de ilimitado poder, de ilimitada riqueza, casara por um imenso amor, e daí lhe viera um filho, em quem esse amor mais se sublimara. E este príncipe, este esposo, este pai, um dia, por dedicação aos homens, deixa o seu palácio, o seu reino, a esposada do seu coração, o filhinho adormecido no berço de nácar, e, sob a rude estamenha de um mendicante, vai através do mundo esmolando e pregando a renúncia aos deleites, o aniquilamento. www.nid.unama.gr 9 de todo o desejo, o ilimitado amor pelos seres, o incessante aperfeiçoamento na caridade, o desdém forte do ascetismo que se tortura, a cultura perene da misericórdia que resgata, e a confiança na morte. Incontestavelmente, a meu ver, tanto quanto estas excelsas coisas se podem discernir de uma casa de Paris, no século XIX e com defluxo, a vida do Buda é mais meritória. E depois considera a diferença do ensino dos dois Davinos mestres. 1. Jesus, diz,
eu sou filho de Deus, e insto com cada um de vós, homens mortais, em que pratiqueis o bem durante os poucos anos que passais na terra, para que eu depois, em prêmio, vos dê a cada um, individualmente, uma existência superior infinita em anos e infinita em delícias, num palácio que está além das nuvens e que é de meu Pai. O Buda, diz simplesmente: eu sou um pobre frade mendicante, e peço-vos que sejais bons durante a vida, porque de vós, em recompensa, nascerão outros melhores, e desses outros ainda mais perfeitos, e assim, pela prática crescente da virtude em cada geração, se estabelecerá pouco a pouco na terra a virtude universal. A justiça do justo, portanto, segundo Jesus, só aproveita egoisticamente ao justo. E a justiça do justo, segundo Buda, aproveirá aos que o substituir na existência, e depois ao outro que deve nascer, sempre é durante a passagem na terra, para lucro eterno da terra. Jesus cria uma aristocracia de santos, que arrebata para o céu onde ele é rei, e que constituem a corte do céu para deleite da sua divindade, e não vem dela proveito direto para o mundo, que continua a sofrer da sua porção de mal, sempre indiminuída. O Buda cria, pela soma das virtudes individuais, santamente acumuladas, uma humanidade que em cada ciclo nasce progressivamente melhor, que por fim se torna perfeita, e que se estende a toda a terra donde o mal desaparece, e onde o Buda é sempre, à beira do caminho rude, o mesmo frade mendicante. Eu, minha flor, sou pelo Buda. Em todo o caso, esses dois mestres possuirão, para bem dos homens, a maior porção de divindade que até hoje tem sido dado à alma humana conter. De resto, tudo isto é muito complicado, e tu sabiamente procederias em deixar o Buda no seu budismo, e, uma vez que esses teus basques são tão admiráveis, em te retemperar na sua forca e nos seus aromas salutares. O Buda pertence à cidade e ao colégio de Franca, no campo a verdadeira ciência deve cair das árvores, como nos tempos de Eva. Qualquer folha de olmo te ensina mais que todas as folhas dos livros. Sobretudo do que eu que aqui estou pontificando, e fazendo pedantemente, ante os teus lindos olhos, tão finos e meigos, um curso escandaloso de religiões comparadas. Só me restam 3 polegadas de papel e ainda te não contei, ó doce exilada, as novas de Paris, Ecta Urbis. Bom, agora latim. São raras, e pálidas. Chove, continuamos em República, Madame de Jouarre, que chegou da rocha com menos cabelos brancos, mas mais cruel, convidou alguns desventurados, dos quais eu o maior, para escutarem 3 capítulos de um novo atentado do Barão de Ferney sobre a Grécia. Os jornais publicam outro prefácio do Ezar Renan, todo cheio do Ezar. Renan, e em que ele se mostra, como sempre, o enternecido e erudito vigário de Nossa Senhora da Razão, e temos, enfim, um casamento de paixão e de luxo, o do nosso escultural Visconde de Fontblanc com Mademoiselle de Gravy, aquela nariguda magrinha e de maus dentes, que herdou, milagrosamente, os 2 milhões do cervejeiro e que tem tão lindamente engordado e ri com dentes tão lindos. Eis tudo, minha adorada. E é tempo que te mande, em montão, nesta linha, as saudades,
os desejos e as coisas ardentes e suaves e sem nome de que meu coração está cheio sem que se esgote por mais que plenamente as arremesse aos teus pés adoráveis que beijo com submissão e com fé. www.nid.unama.gr Desfradique quarta carta a Clara minha amiga, é verdade que eu parto, e para uma viagem muito longa e remota, que será como um desaparecimento. E é verdade ainda que a empreendo assim bruscamente, não por curiosidade de um espírito que já não tem curiosidades, mas para findar do modo mais condigno e mais belo uma ligação, que, como a nossa não deveria nunca ser maculada por uma agonia tormentosa e lenta. De certo, agora que eu dolorosamente reconheço que sobre o nosso tão viçoso e forte amor se vai em breve exercer a lei universal de perecimento e fim das coisas, poderíamos ambos, tentar, por um esforço destro e delicado do coração e da inteligência, o seu prolongamento fictício. Mas seria essa tentativa digna de si, de mim, da nossa lealdade e da nossa paixão? Não? Só nos prepararíamos assim um arrastado tormento, sem a beleza dos tormentos que a alma apetece e aceita, nos puros momentos de fé e todo deslustrado e desfeado por impaciências, recriminações, inconfessados arrependimentos, falsas ressurreições do desejo, e de todos os enervamentos à saciedade. Não conseguiríamos deter a marcha da lei inexorável e um dia nos encontraríamos, um diante do outro, como vazios, irreparavelmente tristes, e cheios do amargor da luta inútil. E de uma coisa tão pura e sã e luminosa, como foi o nosso amor, só nos ficaria, presente e pungente, a recordação de destroços e farrapos feitos por nossas mãos, e por elas rojados com desespero no pó derradeiro de tudo. Não? Tal acabar seria intolerável. E depois, como toda a luta é ruidosa, esse ano pode nunca disciplinar e enclausurar no segredo do coração, nós deixaríamos de certo entrever enfim ao mundo um sentimento que dele escondemos por altivez, não por cautela, e o mundo conheceria o nosso amor justamente quando ele já perderá a elevação e a grandeza que quase o santificam. De resto, que importa o mundo? Só para nós, que fomos um para o outro e amplamente o mundo todo, é que devemos evitar ao nosso amor a lenta decomposição que degrada. Para perpétuo orgulho do nosso coração é necessário que desse amor, que tem de perecer como tudo o que vive, mesmo o sol nos fique uma memória tão olímpida e perfeita que ela só por si nos possa dar, durante o porvir melancólico, um pouco dessa felicidade e encanto que o próprio amor nos deu quando era em nós uma sublime realidade governando o nosso ser. A morte, na plenitude da beleza e da força, era considerada pelos antigos como o melhor benefício dos deuses, sobretudo para os que sobreviviam, porque sempre a face amada que passara lhes permanecia na memória com o seu natural viço e sã formosura, e não mirrada e deteriorada pela fadiga, pelas lágrimas, pela desesperança, pelo amor. Assim deve ser também com o nosso amor. Por isso mal lhe surpreende os primeiros desfalecimentos, e, desolado, verifiquei que o tempo o roçara com a frialdade da sua foice, decidi partir, desaparecer. O nosso amor, minha amiga, será assim como uma flor milagrosa que cresceu, desabrochou, deu todo o seu aroma e, nunca cortada,
nem sacudida dos ventos ou das chuvas, nem de leve e emurchecida, fica na sua haste solitária encantando ainda com as suas cores os nossos olhos quando para ela de longe se volvem, e para sempre, através da idade, e perfumando a nossa vida. www.nid.unama.gr 11 da minha vida sei, pelo menos, que ela perpetuamente será iluminada e perfumada pela sua lembrança. Eu sou na verdade como um desses pastores que outrora, caminhando pensativamente por uma colina da Grécia, viam de repente ante os seus olhos estáticos, Vênus magnífica e amorosa que lhes abria os braços brancos. Durante um momento o pastor mortal repousava sobre o seio divino, e sentia o murmúrio do divino suspirar. Depois havia um leve frêmito e ele só encontrava ante si uma nuvem recendente que se levantava e se sumia nos ares por entre o vôo claro das pombas. Apanhava seu cajado, descia a colina. Mas para sempre, através da vida, conservava um deslumbramento inefável. Os anos poderiam rolar, e o seu gado morrer, e a ventania levar o colmo da sua choupana, e todas as misérias da velhice sobre ele caírem que sem cessar sua alma resplandecia, e um sentimento de glória ultra-humano o elevava acima do transitório e do perecível, porque na fresca manhã de maio, além, sobre o cimo da colina, ele tivera o seu momento de divinização entre o mirto e o tomilho. Adeus, minha amiga. Pela felicidade incomparável que me deu seja perpetuamente bendita. Fradique fim.